pegando como exemplo o Alberto Nogueira. A gente, pela história dele, a gente, por exemplo, pode estar numa situação de expiação e transformá-la em uma situação de prova. Por exemplo, que a expiação está associada ao caráter. Vamos dizer que durante a minha vida física, sei lá, eu, estudando, compreendendo, resolva aprender com isso. A gente é capaz de transformar uma expiação em uma prova e o mesmo, uma prova, que deveria ser uma coisa, né, para a gente superar, fazer com que na próxima seja uma expiação? Bem, veja só, a dor significa ainda uma imperfeição da alma, seja pela expiação, seja pela prova. Porque o indivíduo que precisa provar-se é porque ele ainda não está pronto. Ele precisa testar se aquilo vai dar certo. Ou seja, ele é defeituoso, ele é frágil. Ele só está com mais lucidez e pode, então, escolher determinados caminhos. Agora, o interessante é que os que estão em expiação, como fala o capítulo 15, se não me engano, do livro Ação e Reação, nós lemos aqui numa segunda-feira à noite ou numa quinta, que é o débito aliviado, o débito atenuado. Ele tinha que passar por determinados sofrimentos por um determinado tempo muito longo. Mas, como ele fez as coisas serem não um processo de dor pela expiação, mas ele passou a fazer o bem o máximo que ele pôde e ajudar as pessoas, então os espíritos, no próprio capítulo, indicam que a bondade divina autorizou que ele tivesse a sorte de fazer em uma vida um caminho que demoraria mais tempo para ele fazer em outras. Então, o que acontece? O rapaz, deixa eu ver, débito aliviado, capítulo 16. Ele havia queimado o próprio pai para ficar com a madrasta, usando a ajuda de 2 capatazes da fazenda. Ele era filho de uma escrava que o pai teve um relacionamento com a escrava, e ele, o homem que odiava, o Martim Gaspar, o pai, não é, que odiava todos os negros, amava esse garoto. Deu o próprio nome, Gaspar, para o filho, reconheceu-o, fez seu herdeiro. Eram quase em uma idade em que eles eram jovens ainda, muito próximos para poderem estar nas mesmas farras, eles se curtiam. Mas o rapaz enamorou-se pela mulher do seu pai. Ele era solteiro, o pai era solteiro, resolveu se casar, e então, quando chegou a nova esposa do seu pai, os dois se entenderam muito bem. E aí o pai passou a ser um obstáculo. Então os dois, ele e a Maria Emília, se uniram para matar o homem. Deram um remédio, ele meio que adormeceu, e ele então, com a ajuda dos 2 capatazes, pôs fogo na casa. E o pai morreu queimado, preso no leito. Ele então foi fazer viagem, herdou toda a riqueza, casou-se com a madrasta, aquela coisa, né? Só que o ódio do pai gerou todo um conflito, ele passou a se sentir culpado, passou a ter na pele as sensações de estar queimando e passou a falar alucinadamente. Quando isso aconteceu, a nova mulher já não queria mais saber dele e foi cuidar da vida. Então foi uma tragédia o final. Quando ele morre, está esperando o pai. E aí passa muito tempo sofrendo nas perseguições. Só que aí ele recebe a ajuda do plano espiritual para ele se recuperar. Ele se transforma, pede uma encarnação onde ele tenha uma eczema de pele que queima boa parte do corpo, para resgatar a queimadura do pai, pela culpa, pela expiação. Mas ele que poderia apenas ficar nisso, passa a ser um trabalhador da casa espírita, é pobre, ele se casa, tem uma filha, a mulher o abandona, ele cria a criança, que é a Maria Emília, que volta para resgatar com ele essa situação que eles haviam produzido. E então,
Aí o André Luiz explica, o mentor explica para ele, pelo fato de ele estar fazendo tanto bem, e lá no trabalho espiritual onde ele se dedica, os espíritos vêm pedir a eles, que estão visitando para ver o caso dele, os espíritos vêm pedir que o protejam. Então vem um moço, vem uma velhinha pedir pela saúde dele, vem um moço dizer, olha, ele está passando por dificuldade, ele está precisando de ajuda material, vocês não podem abandoná-lo. Minha mãe está na terra, sem a minha presença, que eu morri antes dela, e ela estava passando fome. Na semana passada eu me acerquei dele e pedi a ele, visita minha mãe, ela está faminta, está velha, enferma. E ele foi, pela sua vontade, foi ver a velhinha. E ele tirou o dinheiro que ele tinha, o dinheiro que lhe faltaria para ele, para sua família, para sua mãe, e cuidou da minha mãe. Porque eu pedi, por favor, agora eu peço a vocês, ajudem o moço. Ele está em dificuldades. Então é de tal forma um ser que não se limita a sofrer para pagar, que ele conta com a simpatia de uma infinidade de espíritos. E então o mentor diz, agora ele está tendo a possibilidade de, a benefício dele mesmo, reencontrar todos os que ele feriu. Ele vai sofrer, é claro. Ele ficou sem a esposa, ficou só com a filha, tem que criar sozinha. Ao longo dos anos, colocaram na sua porta 2 abandonados, 2 crianças de pele negra. Vejam só. Não são filhos dele. Ele não tem obrigação nenhuma de pegar aquela criança que ele não sabe quem é. Podia pegar a criança e levar no juizado, levar no promotor, levar no fórum, levar no orfanato. Mas pegou aqueles 2 seres e pôs para dentro de casa e os adotou. Ele não tinha dever legal para fazer isso. Não tinha. Mas, por amor, um amor de estranho, um amor, uma atração, ele que podia jogar fora aqueles seres que já foram enjeitados, recolhe e os abraça como filhos. Cuida deles. Trabalha, dá pão, dá roupa, cuida desses 2 meninos, que são exatamente os 2 capatazes da fazenda que o haviam ajudado a queimar o pai. Ele então agora está cuidando daqueles que ele desencaminhou, que agora chegaram para ele, espontaneamente. E emocionados com a história, os espíritos, né, o André Luiz e o Vicente, querem saber, mas e o velho que foi queimado? E o pai? Então, graças ao esforço desse moço, ele vai poder antecipar esses encontros. Nós vamos voltar aqui amanhã, e amanhã vocês vão ver. E então, no dia seguinte, os mentores vão até a casa dele e o envolvem durante o repouso. Dão a ele o amparo, fazem uma prece para que ele se sinta fortalecido, porque certamente a doença física que regrediu e só atingiu uma parte do corpo, quando deveria ter tomado tudo, é um efeito do bem que ele estava fazendo. Da bondade, porque continua valendo para ele a frase que nós vimos para o Alberto Nogueira. Misericórdia quero, não um sacrifício. Então, o esforço dos espíritos em ajudá-lo, porque ele estava ajudando os outros, diminuiu o sofrimento da dor material. O esforço de amar os seres desconhecidos que alguém pôs lá, fez com que ele se tornasse credor da simpatia dos espíritos. Mas ele era pobre, ele era doente, morava com a mãe velhinha. E ia chegar alguém ainda, que era exatamente a possibilidade de ele, aproveitando numa única existência, e reparar o mal que fez. E então o mentor o envolve durante o repouso, durante o sono, e diz para ele, não tenha medo, nós estamos com você, nós estamos do seu lado, não desanime, não desista. Ele se sente tão querido, tão envolvido por essa força, que ele acorda chorando na cama e ao mesmo tempo ele escuta um choro na rua.
e o mentor o acompanha, é agora o momento. E ele abre a porta e numa caixinha de sapato está uma criança recém-nascida. Ele se debruça sobre aquela criança e vê aquele serzinho naquela condição. Pobre, sem saúde, já com 3 filhos, ele resolve abraçar aquele outro e trazer para dentro de casa. E então o mentor diz para o André e para o Vicente: eis aí o pai. O pai que agora será filho dele. Ele então, pelo bem que praticou em uma única vida, conseguiu reparar para com todos estes outros os débitos, por amor. Então, aquilo que é expiação, que era a doença da pele, que era a fome, que era a solidão, ele estava enfrentando. Mas ele ampliou de tal modo o leque do bem, que a bondade divina disse: vamos, aproveita o cara. O cara está agora que ele está pegando a coisa, entendendo, vamos, ele merece. E então, ao invés de ele precisar renascer 3, 4, 5, 10 vidas, para em cada uma delas começar a resgatar um, pegar o outro lá e trazer. Não, vamos agora então que ele tem esse entendimento. A gente o apoia e de uma vez só ele consegue dar este salto. Então, Elaine, nossa escolha, nós somos livres para fazer o mal ou para fazer o bem. E somos livres para dizer: até aqui eu vou, mas eu não vou um pouquinho mais. Sempre que a gente vai um pouquinho mais, a gente tem amparo, a gente tem apoio. Mas se a gente só faz até o nosso, entre aspas, limite, tudo bem, até aí dá para ir com ele. Mais para frente ninguém pode contar com esse cara. Agora, é claro que se você tem a possibilidade, como teve o Alberto Nogueira, e joga fora, como você vai pedir de novo mais alguma coisa? É claro que a culpa e a vergonha vão fazer você solicitar não só provas, mas estar em condição de expiar aquilo que você já fez de errado e a omissão de uma vida inteira perdida. Por isso é que os espíritos explicam que, dizia o Chico Xavier quando encarnado, que os espíritas, porque ele viveu muito tempo para ver muito espírita morrer do lado de lá. E o Chico disse: os espíritas estão morrendo muito mal. Querendo dizer que, do lado de lá, eles se encontram em situações muito ruins. Porque exatamente deixaram de fazer, tendo o conhecimento que a doutrina espírita dá, deixaram de fazer muito do que poderiam ter feito. Não sei se é em uma das obras do Bacelli ou se é em alguma das falas de Eurípides. Eurípides toma conta em cima de Uberaba, de um sanatório que tem 4 alas. Uma dessas alas é destinada aos espíritas que desencarnaram. Mas é um hospital de louco no plano espiritual. E aí perguntam: mas por que os espíritas que conhecem tantas coisas estão aqui no hospital de louco? Porque quando eles desencarnam e veem o tamanho das coisas que eles tiveram em facilidades, em aprendizagem, em instrução para a vida futura e desperdiçaram, boa parte deles enlouquece. Perde a razão. Por sua própria escolha. Perde a noção. Não é possível que eu fiz isso. E aí começa a bater no bumbo. De uma certa forma, é uma forma de fugir, né? Entendeu, Elaine?